Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Quando você é convidado para participar da celebração da festa de casamento, é porque você representa para os noivos alguém especial. É uma honra sempre ser participante de um casamento, e a Bíblia fala a respeito de um rei que celebra a festa de casamento do seu filho. O que isso significa? Nós vamos mexer nesse assunto aqui de coração para coração. Olá, que alegria poder estar junto com você mais uma vez aqui no Café e Fé. Quem é que não gosta de ser convidado para uma festa de casamento? Geralmente é uma bela celebração, onde os familiares estão alegres, os noivos estão ansiosos. Depois da celebração, um banquete, música, alegria, e alegria contagiante. E Jesus aqui nos ensina muitas parábolas. Existem pelo menos 37 parábolas que ele falou sobre vários assuntos. E uma delas é sobre o reino dos céus, semelhante a um casamento, um rei que celebra o casamento das bodas do seu filho. E então ele enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes começaram a dar desculpas, e um não queria vir, outro não queria, tinha alguma coisa. O que Jesus será que ele queria nos ensinar com essa história? Hoje nós temos aqui o nosso irmão e querido companheiro de ministério, o Márcio Mizubuchi, que vai pensar com a gente junto sobre esse tema. Obrigado, Márcio, pela sua presença. Eu que agradeço o privilégio, pastor, de ter mais esse bate-papo que é sempre agradável e proveitoso. E agradecemos também a você que nos recebe na sua casa nessa manhã para esse Café e Fé. Então, pegue o seu café, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já a gente volta. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Jesus comparou o reino dos céus com uma festa de casamento. Um pai que faz essa festa para o filho, um rei. E o casamento aqui é uma parábola que reflete o que é o reino de Deus. O casamento de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, era a bola de progressão da realidade da própria criação divina, porque quando Deus diz façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança, e faz homem e mulher uma ideia de comunidade, de relacionamento, e a igreja e Cristo, né? Assim como a Eva foi tirada
do lado de Adão, a igreja foi tirada das feridas de Cristo, da obra de Cristo. E é uma festa onde é gratuito. Não se paga para ir à festa. Até a roupa é o rei que dá. E ele organiza tudo, é organizado pelo rei, patrocinado por ele, mas a turma não quer vir. É um negócio esquisito, não é? Eu tenho uma frase aqui do Spurgeon, que ele diz que ninguém está excluído das bodas, senão aqueles que se excluem pela própria vontade. O convite é universal. O convite é universal. E ele enviou os servos e há uma longanimidade, porque ele envia uma vez, outra vez. E como é que você entende isso, meu irmão? Eu acho a genialidade do Senhor Jesus para ensinar as verdades espirituais. Eu acho isso, eu sempre fico admirado e eu me deleito com os ensinos do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 2 a 14, Jesus usa uma parábola para explicar o reino. E ele assemelha o reino do céu. Eu convido o senhor, pastor Glenda, a gente caminhar nesse texto, o que o senhor acha? Vamos indo verso a verso aqui, junto com os nossos telespectadores, para a gente procurar entender o que o Senhor Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Uma parábola, só lembrando, um método pedagógico onde Jesus usa elementos terrenos para nos explicar realidades espirituais, e ele faz isso com maestria. E ele começa ali no versículo 2 do capítulo 22, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Muito interessante essa expressão. Não é? Ele está dizendo que o reino dos céus parece com um casamento. Não é? E como o senhor bem disse no início da nossa conversa, o próprio casamento de Adão e Eva, ele tipifica essa realidade espiritual. Porque Adão, o primeiro homem, quando ainda não tinha pecado, a Bíblia diz que o Senhor o colocou num sono profundo, tirou-lhe a costela, dessa costela ele fez a Eva, depois ele desperta o Adão e entrega a sua esposa para a alegria. O próprio casamento é uma parábola da maior realidade espiritual que existe na face da terra, Certamente. Que é a relação de Cristo e a igreja. Veja, da mesma maneira como Adão, ainda sem pecado, foi colocado num sono profundo, Jesus Cristo, também chamado na Bíblia de o último Adão, ele foi colocado não num sono profundo, mas na própria morte. E o senhor lembra, pastor? A consequência do pecado. Por conta do pecado. E o senhor lembra que quando ele estava lá naquela cruz, ele foi ferido exatamente na costela. E dessa obra de Cristo na cruz, o próprio Deus faz a noiva de Cristo. Ele faz a igreja mediante a obra de Cristo lá naquela cruz. E ao final de 3 dias, ele desperta o filho dele da morte, ressuscitando-o dentre os mortos, e lhe entrega a sua noiva, a igreja, para a alegria eterna. É nesse sentido que Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei, Deus Pai, que celebrou as bodas de seu filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo se casa com a igreja, a sua noiva. E é interessante que aqui, logo depois, ele diz que ele celebrou as bodas do seu filho, então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. E este é o problema. O problema. Esse é o cerne do problema. Veja, ele enviou para chamar convidados, ele não enviou vendendo ingresso. Exatamente. Eu lembro quando eu estava na época da faculdade, pastor, tinha festas, e aí você tinha que comprar o convite. Falei, pô, mas você tem que comprar convite não é ingresso. É ingresso. Agora, nessa festa aqui, Jesus, o Senhor, o rei, ele não vende ingresso, ele convida. Mas o problema é que o texto está dizendo, segundo as palavras de Jesus, que os convidados não quiseram vir. Aqui é o cerne da questão. Não quiseram. Você sabe que a graça é ofensiva ao mérito. Exatamente. O Spurgeon, ele contava uma história que uma pessoa
colocou na bandeja de prata uma série de moedas de ouro de 1 libra. E foi para a porta de uma fábrica, isso naquele tempo, 1800 e tanto. Foi para a porta de uma fábrica dizendo, pode pegar, é de graça, é de graça. Sabe quantas pessoas pegaram? Nenhuma. Orgulho. Orgulho. Ficavam com vergonha de pegar a moeda de graça que estava sendo oferecida. Ele saiu, e aqueles ingleses, não é? Cheios de si, com aquela dignidade, ninguém pegou. Acho que hoje não seria assim. E aqui no Brasil levava até o cara junto, porque nós somos... Mas, olha, ele saiu oferecendo, ninguém... Eles não quiseram vir, Jesus está dizendo. E o verso 4 mostra para nós, pastor Glênio, a longanimidade de Deus. Porque o texto segue dizendo, segundo as palavras de Jesus, que o rei enviou ainda outros servos com esta ordem. Então, veja, eles recusaram o convite e ele envia de novo. Dizei aos convidados, eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Esse é o convite do Evangelho. Tudo está pronto. Jesus Cristo, quando estava lá na cruz, a sua última palavra, antes de render o Espírito, foi tetelestai. Tudo está consumado. Veja, você que me ouve, você que está em casa, toda a festa do Evangelho já está pronta. Jesus Cristo já comprou tudo lá naquela cruz. E eu quero, pastor, só relembrar aqui algumas iguarias, porque o senhor bem disse no começo que numa festa tem muitas coisas boas. E eu quero dizer para você que me ouve em casa, quais são algumas dessas iguarias que o rei oferece nesse banquete das bodas do Cordeiro. Ele oferece, sabe o que, pastor? Por exemplo, perdão absoluto de pecados. Outra coisa que ele oferece, a justificação. Ele oferece ainda paz com Deus. Ele oferece paz de consciência. Ele oferece a todos os convidados a certeza da vida eterna. Ele oferece a promessa de um novo céu e de uma nova terra onde habitam justiça. Ele oferece um corpo glorificado no futuro. Todas essas são iguarias que o rei oferece gratuitamente aos convidados para essa festa. Agora, você viu o que o verso 5 diz? Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui, pastor Glenn, eu vejo, e nós que estamos nessa caminhada de anunciar o Evangelho, essa reação é talvez a reação mais comum ao convite do Evangelho. Indiferença. Os convidados não se importaram e foram cada um para o seu campo e outro para o seu negócio, isto é, preocupam-se apenas com coisas terrenas. Isso é uma triste realidade que o pecado trouxe à humanidade, a ponto de fazer o homem rejeitar um convite tão gracioso que esse rei está fazendo. E olha o versículo 6, pastor Glenn, é outra reação terrível ao convite do Evangelho, dizendo assim, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Veja bem, pare para pensar. Os servos vão convidar as pessoas, alguns rejeitam. Agora tem outros que fazem ainda mais. Além de rejeitar o convite, odeiam aquele que está convidando e os mataram. E aqui, evidentemente, Jesus está se referindo aos profetas. Os profetas, naquela época, convidaram o povo muitas e muitas vezes a participar do Evangelho, a receber a salvação gratuitamente, mas muitos rejeitavam e outros, ainda pior, matavam os profetas. E isso acontece até os dias de hoje. Muitas pessoas que ouvem o convite do Evangelho, alguns são indiferentes, mas ainda há outros que odeiam. E isso é muito triste. Ambos, tanto aqueles que são indiferentes, como também aqueles que se opõem, tanto um quanto o outro, eles ficam de fora da festa. Isso é muito triste. Isso é muito, muito sério. Você está vendo que o convite, ele é universal. Deus está chamando
Mas aí essas respostas, né? A resposta da indiferença, a resposta da ocupação, estou muito ocupado, tenho muitas coisas, a resposta da agressividade, todas refletem a nossa aversão pela obra de Deus. Mas Deus tem um projeto para todo aquele que crê. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui no segundo bloco sobre essa questão. É uma questão muito importante que nós temos na graça de Deus para nos tirar dessa indiferença, dessa agressividade e podermos receber a suficiência do Evangelho. Espera um pouquinho que já já nós voltamos. Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Agora nós temos uma coisa aqui que é bem drástica. Mateus 22:7, ele vai dizer que o rei, diante da omissão, da indiferença, da agressividade, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Que palavra solene. Aqui o rei ficou irado. Isso é uma reação mais do que natural. O rei prepara um banquete maravilhoso, oferece o convite gratuito. As pessoas, além de serem indiferentes ao convite, ainda são hostis a ele. É natural que esse rei fique irado. E quando Jesus profere essas palavras, que o rei ficou irado e enviou as suas tropas, e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade, num contexto primário, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém, que viria a acontecer alguns anos depois. Porque ele estava ali convidando as pessoas para o evangelho, aquele povo judeu foi rejeitando. No ano 70, Deus enviou as suas tropas, o Império Romano, e destruiu aquela cidade. O general Tito não deixou pedra sobre pedra, derrubou tudo. Mais de 1 milhão de judeus foi exterminado. E estão sofrendo até hoje por conta dessa rejeição. Isso é sério. Agora, num contexto maior, ampliado, essas palavras de Jesus dizem respeito a todos aqueles, não apenas os judeus, mas a todos aqueles que rejeitam o convite do evangelho. Porque virá um dia em que o rei irado retornará e a Bíblia diz que ele exterminará todos aqueles que não estão na festa. E isso vai acontecer. Então isso é um alerta solene a todos aqueles que têm ouvido esse convite. Né? E aí, pastor, eu gostaria de caminhar aqui mais um versículo, por exemplo. Depois do rei irado exterminar os assassinos e incendiar a cidade, ele disse aos seus servos, versículo 8, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Aqui eu também acho importante, pastor, a gente fazer uma abordagem, porque o que significa ser digno? Né? Há um entendimento equivocado que ser digno para participar da festa é você ser uma pessoa boa. Não é isso que a Bíblia ensina, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum bom sequer. Aqui, digno é aquele que, pela graça, foi convencido de que é um pecador indigno. Olha que paradoxo. O que é uma pessoa digna para participar do reino de Deus? É aquele que, pela graça, reconheceu que é indigno. Este, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, é o que a Bíblia chama de alguém que está apto a participar desse banquete. E os primeiros convidados, eles não eram dignos, porque eles não achavam que precisavam de um Salvador. À medida que Jesus e os profetas iam trazendo o Evangelho, chamando-os ao arrependimento, eles se recusaram. Por quê? Eles não acreditavam que eram pessoas pecadoras. Eles se consideravam pessoas superiores e, por isso, rejeitavam o chamado do Evangelho.
a se arrepender e receber Jesus como seu Salvador? Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, ele estava mostrando quem eram os dignos. Uhum. Ele dizia: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos De nobre nascimento. sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas essa expressão, pelo contrário, Deus escolheu as pessoas loucas, porque algumas traduções usa coisa, né? mas o original não dá essa ideia de coisa, porque Deus não escolhe coisas, Ele escolhe pessoas. Pessoas loucas ou tolas do mundo, porque essa palavra louca aqui também é moria no grego, e significa pessoas tolas, né? Pessoas tolas para o mundo. E para envergonhar as sábias, e escolheu as pessoas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as pessoas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que... Aí essa palavra... As que não são. Aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quer dizer, a escolha, a dignidade... é a indignidade, como você colocou. Exatamente. É não ser digno. É reconhecer-se que é indigno. Que é pecador. Que você é portador de uma natureza perversa e que você precisa que essa natureza seja tratada por Deus na cruz e seja liberto dessa natureza. É isso que o Senhor Jesus veio fazer. É. Ele veio chamar pecadores indignos a participar desse banquete maravilhoso. E olha, pastor, a festa que o rei promove para o seu filho, a festa de casamento do seu filho, sendo o rei poderoso e soberano que é, ele não vai deixar o seu filho sem festa, ele vai encher essa festa. Vai. Isso é um fato. E olha só o que Jesus diz no versículo 9, o rei dizendo: "E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes." Veja, os judeus haviam sido convidados vez após vez, e rejeitando o convite, o que o Senhor agora faz? Ele expande o convite para fora, e para todos os povos, e não apenas aquele povo restrito. Eu comparo essas palavras aqui com a própria fala de Jesus, quando ele ordena aos seus discípulos: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Então, o rei está expandindo o seu convite, porque ele não vai permitir que a festa do seu filho fique vazia. Ele vai encher o salão com todos aqueles. E vai para as encruzilhadas, vai para os becos, vai para os botecos, vai para os pogros, para os lugares mais difíceis. Vai buscar aqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo, né? A festa vai ter gente. Pastor, eu gosto daquela fala de Jesus, quando ele diz assim, o apóstolo João, referindo-se a Jesus, ele diz assim, que Jesus veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ele é rejeitado por muitos, mas todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, a estes é dado o privilégio maravilhoso, indizível, de ser feito filho de Deus e participar desse banquete maravilhoso. E aí a parábola segue dizendo no versículo 10, pastor, que saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Esta cena aqui, os servos do Senhor saindo pelas estradas, é algo que tem se repetido ao longo dos últimos 2000 anos. Os servos do Senhor têm anunciado o Evangelho até os confins da terra. E é o que nós estamos fazendo nesse exato momento a todos aqueles que nos ouvem. Nós estamos aqui mais uma vez estendendo o convite das bodas do Cordeiro para você que nos ouve, porque o Rei nos mandou.
O rei nos mandou como servo convidá-lo. Veja, não precisa pagar ingresso, não tem que conquistar, é um convite. E Jesus Cristo está convidando. Não é? O que espanta aqui é que o rei entrou na casa, na festa, no salão de festa, e ele estava fazendo uma observação e viu um homem que não trazia a roupa festival. Uhum. Ele queria entrar com a sua própria indumentária. No tempo, talvez aqueles que nos ouvem talvez não saibam, mas naquela época, quando um rei ou qualquer pessoa oferecia um banquete, uma festa de casamento, ele mesmo providenciava a roupa. Olha que maravilha, pastor. Hoje as mulheres não precisavam ir fazer. Eu gostaria tanto, hein? Os homens sem se preocupar. Ele manda o convite e ainda manda a roupa que você vai usar. Olha que maravilha, né? Isso aqui é uma figura do que Deus faz nessa festa de casamento. Ele provê as vestes. Nós somos, como a Bíblia diz, trapos de imundícia a nossa justiça é. A nossa justiça não nos torna aptos a participar dessa festa, a gente é indigno. Mas Ele mesmo nos provê a sua justiça ao nos dar o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Ele foi feito pecado por nós lá naquela cruz, por isso Ele morreu, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É em Cristo que o Pai, o Rei, nos dá a vestimenta que nos torna adequados a este banquete. Na Bíblia, a roupa representa a justiça. Lá no Apocalipse, quem são esses de branco vestido, de onde eles vieram? Foram aqueles que lavaram no sangue do Cordeiro. É a justiça. E a roupa aqui representa exatamente revestidos de Cristo, que a nossa justiça é Cristo, que assumiu todo o nosso pecado, que morreu a nossa morte, que ressuscitou para ser a nossa vida. Hoje nós estamos vestidos com o vestimenta de Cristo. Aquele cara estava lá no meio, mas com a sua própria justiça. E o que aconteceu com ele? E então, o rei, ao ver este homem usando a sua própria vestimenta, acreditando na sua própria bondade, na sua própria justiça para a salvação, o rei ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, isso está no versículo 13, e lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, este homem, ele estava no seio da igreja, mas ele não estava em Cristo, pastor. Ele acreditava na sua própria bondade para a salvação. E, infelizmente, ao chegar naquele glorioso dia, ele não pôde participar da festa porque ele estava usando a sua própria veste de justiça e não aquela que Cristo oferece. E sabe o que Jesus termina dizendo? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você é chamado, mas você só entra por meio da porta que é Cristo. E você só entra por meio da morte e ressurreição de Cristo. Não tem outro jeito. Então, que Deus lhe conceda a graça da fé e que você descanse na suficiência de Jesus Cristo. O nosso Salvador bendito, que fez tudo. Tudo está consumado. E você pode descansar. E receba o nosso abraço, de coração para coração. Até a próxima. Espero por você. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.